Graças a Deus, amados irmãos, do Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo, Congregação Presbiterial Monte Moriá, ou Congregação Presbiteriana Monte Moriá, né? Estamos situados na Avenida Pasteur, 631, Carlito, Pamplona. Todos os domingos, a partir de 9 horas, domingo agora nós começamos, dia 5, né? A partir de 9 horas, nossa escola bíblica dominical. E à noite, o culto vespertino, às 18h30. Você, sua família, você que nos assiste é nosso convidado, tá certo? Participar conosco, ok? E às quintas-feiras nós temos um encontro de oração e doutrina, momento de oração, de pedido, mas também de agradecimentos, né? É momento de intercessão, né? Onde cremos que o poder divino pode intervir na nossa história, né? Basta ele querer. Então é um momento de intercessão, e também é um momento de nos encontrarmos com a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, a doutrina da igreja do Senhor também, dia de quinta-feira às 19h30. Vocês todos são nossos convidados. Bem, eu quero pedir, antes de mais nada, que você não deixe de dar o seu like, o seu joinha, o seu ok, o seu gostei. Vai lá no canal onde nós postamos do YouTube e assim você pode fazer a sua marcação que gostou ou mesmo que não gostou, né? Eu acredito que a palavra de Deus nós amamos, não só gostamos, amamos. E também pode fazer alguma pergunta, pode fazer algum comentário, né? E nós estaremos respondendo, ok? No nosso canal. Queremos então dizer que você é muito precioso para nós, oramos também por você, mas não se esqueça de orar por nós também, tá bom? Papo Mais Que Reto, vamos dar então início ao que nós nos propusemos, né? E antes de mais nada, antes de até começar a leitura, fazer a leitura, mesmo eu espero que não está atrasado, porque todo dia é o dia da mulher, né? É o dia do homem, é o dia do filho, é o dia do pai, é o dia da mãe, é o nosso dia, é o dia de todos nós. Mas ontem, de uma forma toda especial, foi comemorado dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, né? Então queremos parabenizá-las, né? Eu sempre digo assim, olha, as mulheres não precisam se empoderar não, o próprio Deus já fez empoderada, né? Mas o empoderamento da forma correta, né? Dentro daquilo que compete a cada uma delas nos seus direitos, na sua igualdade e em tudo, né? Naquilo que é para a mulher, né? Ok? Então Deus os abençoe, mulheres do Brasil, mulheres do Ceará, mulheres da Monte Moriá, mulheres da minha família, mulheres do mundo inteiro. Deus os abençoe, ok? Que os faça cada vez mais aguerrida, mas sobretudo dentro do temor ao Senhor, ao Eterno. Que Deus seja louvado. Vamos abrir então a nossa Bíblia no Evangelho escrito segundo João. Foi a leitura de domingo passado, ok? Foi a leitura de domingo passado, capítulo 3, dos versículos de 1 a 17. Leia comigo, por gentileza. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se de Deus não estiver vindo, ou se Deus não estiver com ele. E isto, respondeu Jesus, em verdade, verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te dizer, importa-vos nascer de novo.
O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhes perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitas o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que Deus queira aplicar, ou esteja a aplicar, a sua santa palavra na sua vida, né, meu querido, minha querida irmã? E eu quero começar falando aqui o que eu tive vontade de dizer domingo e faltou energia e ficamos numa situação difícil. Mas estou levando hoje, através do Papo Mais Que Reto, a pregação do domingo, que teríamos feito domingo. E eu quero dizer o seguinte, que nós temos muito que aprender acerca do Reino de Deus. É verdade. Temos muito. E aqui nós podemos ver na leitura feita, né, aqui com você, mesmo que você não tenha acompanhado na sua Bíblia, você acompanhou feita por mim, você viu que Jesus, né, ele está diante dos mestres, né, dos mestres da lei, e Nicodemos era um deles. Ele era fariseu, assim como Paulo também era fariseu, foi doutrinado, aprendeu sobre a lei, estudou aos pés de Gamaliel. E que, de certa forma, os mesmos interpretavam as leis. A lei era praticamente era estudada, interpretada pelos mestres da mesma, os quais muita gente recorriam para poder tirar dúvidas, compreender, aprender a respeito da lei, mesmo que fossem aquelas mais simples, até mesmo as mais complexas. E aqui nesta narração, não é narrativa, nesta narração, Jesus e Nicodemos estão olhando um ao outro. Dois mestres, dois que entendiam acerca das leis, duas escolas, né? Mas que no decorrer da conversa entre os dois, Nicodemos e Jesus, esta conversa irá mostrar de que, de fato, Nicodemos, conhecia apenas a letra da lei, não estava compreendendo o espírito da lei, estava lhe faltando conhecer o espírito da lei para interpretar corretamente. A conversa ali talvez fosse uma conversa bem amistosa, né? E parece que mostra a sinceridade aqui, nós lemos e mostra de certa forma a sinceridade por parte de Nicodemos, não que Jesus também não fosse sincero, foi mais do que sincero, ele é a verdade. Ao ponto de que Nicodemos, que era mestre da lei, também buscar compreender ou entender a resposta acerca do nascer
né, do nascer de novo. Eu quero então partir deste acontecimento onde estão juntos Jesus e Nicodemos, e que os mesmos dialogam, e naquele diálogo ali Jesus nos mostra preciosos ensinos da palavra de Deus, da lei de Deus, ela que é eterna tanto quanto o eterno. Até porque a lei, eu sempre digo, a lei nada mais é do que o retrato do caráter de Deus. Não é uma caricatura, mas é o retrato do caráter de Deus. Vamos então entender este acontecimento à luz da palavra, à luz do que Jesus conversa e traz à tona. A pergunta de Nicodemos, né? Pode um homem velho, porventura, nascer uma segunda vez? Então vamos lá, meus queridos. Vamos aqui então entender. Lá no versículo de número 2, eu quero que você, se estiver com a sua Bíblia, acompanhe a leitura, né? O versículo de número 2 do capítulo 3, perdão. O versículo de número 2 do capítulo 3 fala aqui algo interessante. Diz que de noite foi ter com Jesus um certo conhecido, tinha uma certa autonomia, era alguém que representava, né, de certa forma, ao magistério do templo. Foi ali ter com Jesus Nicodemos. É isso mesmo. Aqui está uma pessoa, eu quero que você veja Nicodemos, né? Você tire qualquer preconceito também acerca de Nicodemos, mas aqui está uma pessoa sedenta de resposta diante de Jesus, Nicodemos, né? Ele que era mestre da lei, Jesus também era. Se lembra que o Evangelho narra que num dos encontros, num dos questionamentos, Jesus é chamado de Rabino, né? Ou Rabone, que quer dizer mestre, né? Então, ele era mestre da lei, conhecido e respeitado pelos judeus no templo, mas que parecia haver um profundo vazio na vida, e que é demonstrado na vida dele, e que é demonstrado através da pergunta dele. E também era um vazio na vida ao ponto de que as suas questões religiosas que ele praticava, ele vai se ter com Jesus para questionar Jesus, para ver se Jesus preenchia aquela lacuna na vida dele. Interessante, né? Nicodemos, para a época, né, em que viveu, ele era uma pessoa que conhecia, talvez não existiam as faculdades como nós conhecemos hoje, né? A academia, na época, existiam academias teológicas judaicas, né, que eram representadas as escolas por seus mestres, mas que muitos a gente vê na pergunta, no questionamento de Nicodemos, aquele vazio, aquela vontade de aprender, aquela vontade de conhecer a coisa como de fato é, mas que a academia, as universidades, as faculdades nos dias de hoje, muitos também são assim, parece que não preenchia o vazio, a lacuna que só o Espírito de Deus pode preencher. E Nicodemos está atrás destas verdades, está atrás deste Espírito, né? Conhecia a letra que lhes faltava, o Espírito, a compreensão, a verdadeira compreensão. Ali está um homem sincero, né? Ali está um homem sincero. A sua sinceridade nos leva ao segundo passo aqui, a trazermos para você
que é o fato que ele, Nicodemos, reconhece em Jesus ser enviado da parte de Deus e como mestre. Está lá no próprio versículo 2, quando ele diz: porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, ele se referindo a Jesus, se de Deus não estiver com ele. Ninguém pode fazer nada, meus queridos irmãos, no que diz respeito ao Espírito, às coisas espirituais. As materiais nós já sabemos qual é o fim dela, qual é o fim das coisas materiais. Mas ninguém pode fazer algo referente ao Espírito, se de Deus não tiver aprovação. E somente por meio deste Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, é que nós podemos ter, por exemplo, a confirmação de muitas coisas espirituais que acontecem. A afirmação de Nicodemos demonstra estas verdades. Uma das verdades é reconhecer a Jesus Cristo, como enviado da parte de Deus. Nada contra o judaísmo, mas muitos dos judeus, muitos em todas as partes deste mundão de Deus, ainda espera a Jesus, ainda espera o Cristo de Deus. E Nicodemos reconhece este Cristo, este Jesus, este enviado de Deus, não apenas como profeta, mas também como a parte de Deus, sendo enviado por parte dele, o Eterno. Então ele já veio. O papel do mestre aqui nos leva também a pensarmos acerca do que Nicodemos, ou pelo menos quando nos narra que ele era mestre, o papel do mestre naquela época era ensinar, era interpretar também a lei junto aos doutores, E Nicodemos, de certa forma, ele se enquadra dentro desta perspectiva judaica, Assim também como Jesus, ele vai reconhecer que Jesus mais do que se enquadra, ele de fato, ele é o preenchimento. Nos leva até a pensar aqui, queridos, estou falando para nós cristãos, a questão da Trindade, do Pai Criador, do Filho Redentor e do Espírito Santo, o mantenedor da obra, de Deus. Então aqui nos faz pensarmos um pouco neste Jesus, Filho de Deus enviado, parte consubstancial do Pai, assim como o Espírito Santo é consubstancial do Pai também, Então é necessário que todos os que seguem a Jesus tenham esta sinceridade de conversar com Ele e a sinceridade em aceitar o que Ele nos apresenta a respeito dele através da palavra, através da palavra. Quando me refiro através da Bíblia, esta palavra que está aí para dirimir questionamento, E aqui eu até falo um pouquinho mais, A reforma religiosa buscou fazer com que todos entendessem que a palavra, somente ela, é necessária quanto às questões da fé, as questões também, não apenas histórica, mas aquilo que nós precisamos entender sobre Jesus. Somente a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus ao ponto de nos revelar estas verdades, este Cristo de Deus que nos salva, que nós precisamos, um dia nós tivemos um encontro com Ele através do seu Espírito. É preciso também entendermos assim. E eu quero aqui pensar um pouco no que está lá no versículo de número 3. Lá no verso 3 diz assim: e respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
É isto mesmo, queridos. Não basta dizer que é evangélico, não basta dizer que é católico, não basta dizer que é metodista, não basta dizer que é isto, que pertence à igreja tal, que pertence à igreja tal, que o seu pastor é fulano, beltrano, cicrano. Não basta isso. Não basta. Para o verdadeiro discípulo de Jesus, ele precisa ter um novo nascimento. É necessário que ele tenha tido um novo nascimento, que só o Espírito Santo pode dar. Somente o Espírito de Deus pode nos dar, que nos deu a mim, deu a tantos outros, e ainda continua a dar àqueles que verdadeiramente seguirão a Jesus. Somente os nascidos em Cristo verão o reino de Deus, ou poderão ver o reino de Deus. E aqui nos leva a pensar naquilo que Paulo fala, a carne e o espírito. Nos faz pensar que a carne luta contra o espírito, milita, mas o espírito contra a carne. E que o Espírito de Deus, ele sempre vai e deve reinar em nossa vida. É necessário que nós tenhamos a sinceridade, a honestidade, mas sobretudo a humildade, para que tenhamos feito o verdadeiro sepultamento desta carne. Não me refiro, isso aqui é uma forma metafórica de dizermos que o velho homem, a carne, o velho homem, ele precisa estar sepultado. O batismo, por sinal, o batismo nos faz pensar, neste morrer na carne, para termos nascido do Espírito ou no Espírito de Deus. É necessário nascer na água, é necessário recebermos aquilo que o próprio Filho de Deus ordenou aos seus seguidores, nascer através do Espírito Santo, mas professarmos diante de todas as pessoas através do santo batismo. Ok? Não é um batismo regenerador, mas o batismo é pedagógico também. A quem recebe o batismo, antes os adultos fazem a profissão de fé, e quem recebe o batismo está dizendo assim: eu nasci de novo, eu nasci da água e do Espírito. E quarto, eu quero pensar aqui neste nascer de novo, nascer de novo, está lá no verso 7, leia comigo. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus deixa claro e traz à luz que todos nós nascemos na carne, nossos pais nos geraram, temos carne. A carne aqui, além de significar carne, ossos, sangue, cabelo, tudo isso daí, carne, mas também a carne aqui no sentido metafórico exatamente daquilo que herdamos da natureza adâmica. É preciso nós termos nascido não só na carne aqui, não apenas da herança adâmica, da natureza adâmica, mas nós temos de nascer no Espírito, pois o mesmo é que regenera, este Espírito de Deus que nos regenera e transmite a verdadeira fé salvadora. Muita gente diz assim: eu sou cristão. Você pergunta: o que é que te leva a ser seguidor de Jesus? É só o que Jesus pregou, porque Jesus pregou, porque Jesus curou, porque Jesus fez milagres? Não. Seguir a Jesus é aceitar aquilo que ele fez, o sacrifício na cruz, por causa daquele, deu pecador, de você pecador, de todos os pecadores, de todas as épocas do passado, do presente e do futuro. É aceitarmos. O Espírito Santo nos faz compreender que o sacrifício de Jesus foi para eu também.
para você, obviamente, também. Então é preciso fazermos a conexão necessária. A regeneração é fruto de Deus e a fé salvadora é uma obra do Espírito Santo. Eu quero concluir, queridos, dizendo que existem dois grandes fatos na história da humanidade e que estão bem pautadas, sendo o pecado encontrou em nossa história a sua entrada, né, através da desobediência. B, mas Deus também nos deu o antídoto para combatermos este pecado, a desobediência, né, a desobediência ao Eterno. E este antídoto salvador nada mais é do que o próprio Cristo, que morreu na cruz, no Calvário, para todos nós, para os salvos eleitos, né? É bem verdade que nem todos aceitarão estes fatos, mas os que caminham com Cristo estarão e estão cientes destas verdades eternas. Que Deus possa te abençoar. Papo mais que reto, Pastor Ronaldo. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos consentir.